dia, pessoal, viemos aqui contar mais uma história do mundo gringo e mais uma história se passando aonde? No Marrocos. Sim, gente, esses marroquinos estão botando pra quebrar, hein? Eles estão enfeitiçando o coração da mulherada aí, porque eu acho que a gente já teve umas 3 histórias do Marrocos aqui. Bom, vamos lá, a história de hoje. Ela disse que vai fazer um breve relato, tá? E ela gostaria muito que a gente ajudasse ela a entender o que aconteceu nessa história, porque nem ela entendeu direito. Bom, se nem ela entendeu, nós vamos entender, porque às vezes a gente enxerga o que ela não enxerga. Gente, às vezes eu fico impressionada com o comentário de vocês nos vídeos, porque eu leio a história, vejo a história de uma forma, aí vocês ouvem, ou algumas pessoas ouvem, entendem de uma outra forma. Aí quando eu leio um comentário eu falo, caramba, não é que aquela pessoa tá certa? Como que eu não pensei nisso? Então vocês não têm ideia como que vocês me ajudam nesses vídeos também. Bom, vamos lá. Dezembro, fiz uma viagem com amigos a Punta Cana, que é no México, né, gente? No hotel conheci 2 amigos de Marrocos. Eu estava num relacionamento conturbado no Brasil. De início, fiquei o tempo todo resistente à amizade. Na última noite, um dos rapazes disse que queria conversar comigo. Eu não queria muito nada com ele, mas fui lá conversar. Ele disse que não aconteceria nada, que eu não quisesse, e realmente foi assim. Ficamos conversando, ele me deu uma peça de roupa com o perfume dele e disse que nos encontraríamos em breve. Desde dezembro de 2017, nos falamos todos os dias. Inclusive, mesmo com fuso horário, ele na virada de ano foi muito pontual em me enviar uma mensagem. O desejo de ir até ele só foi crescendo. Ele trabalha num banco em Casablanca e eu tenho um escritório de contabilidade. Ele nunca me pediu informações, apenas cuidados, como eu estava. Nossas conversas não tinham pornografia, nudes, nada disso. Eles conversavam normalmente, tá, gente? Ele sempre dizia que queria muito me reencontrar. Eu terminei aquele meu relacionamento conturbado no Brasil e falei para ele que eu iria para o Marrocos em agosto. Mas eu não consegui companhia. Como ele havia tirado férias com a família na Turquia, ele disse que nos outros 15 dias de férias ele viria ao Brasil. Foi quando eu consegui companhia e resolvi agendar minha viagem para outubro. Ele percebeu que eu estava preocupada e ele disse o seguinte: olha, se eu tivesse saldo disponível no meu cartão, eu iria até o Brasil antes que você viesse para Marrocos, tá? Porque ela estava preocupada de ir para Casablanca, mas ela conseguiu uma amiga que iria fazer essa viagem com ela. Detalhe, Dani, ele sempre falava que, como me conheceu em umas férias, ele tinha ouvido falar que mulheres brasileiras são interesseiras e materialistas. Mas depois que ele me conheceu, ele mudou a cabeça dele. Afinal, não podemos sempre generalizar. Aí eu falei para ele que eu também só tinha ouvido falar para ele que homens marroquinos só ficam com estrangeiras por sexo. Então, assim, ele deu, ela meteu também. Porque realmente a fama de homem marroquino é essa. Infelizmente a fama das brasileiras também é essa. Mas vamos lá. Desde o início ele me mandava mensagens lindas, dizia todos os dias o quanto gostava de mim. Me apresentava nas transmissões de vídeo como namorada dele, para amigos, amigas, tal, lá no banco. Ele começou a contar os dias ansioso e eu também. No dia 14 de outubro cheguei em Casablanca. Ele foi me buscar com o mesmo amigo de Punta Cana, o mesmo que estava com ele no México. E veio ao meu encontro com uma alegria transparente. Ficamos juntos, passeamos, me alertou, como eu já sabia. Ele me informou o que eu podia e o que eu não podia fazer em lugares públicos. Ele falou que tentaria pegar 2 dias para ficar comigo porque ele não conseguiu folga durante minhas férias. Detalhe, ele havia pedido se eu conseguiria adiar essa viagem, pois ele estava com problemas no trabalho e não ia poder se afastar. Mas eu achei melhor ir assim mesmo, porque assim eu iria ficar muito mais tempo com a minha amiga. Porque imagina, né, gente? Ela com a amiga, de repente, se o cara pega uma folga, ela ia querer ficar com o cara, a amiga ia lá ficar segurando vela, né? Então, pelo menos, ela passeava mais com a amiga dela. Saímos a passeios que fechei pelo Brasil.
né, quando ela estava no Brasil, ela fechou vários passeios. E ele foi fazer uma surpresa a caráter de trabalho, foi de terno e gravata ao nosso primeiro destino. Ah, antes que eu fosse ao meu primeiro destino, que seria Chefchaouen. Deve ser uma cidade, não sei. Fiquei muito feliz em vê-lo. Ele trocou moeda, né? Trocou dinheiro para ela, trouxe o recibo e falou que ele me esperou por 1 ano, né? Para eles estarem juntos novamente. Foi ao passeio, ele sempre me enviando fomos ao passeio. Ele sempre me enviando mensagens, preocupado com o fato do idioma, do clima, da língua, da cultura. Então ele não foi no passeio com ela. Tivemos um desentendimento por mensagem porque eu falei que ficaria em Marrakech no final de semana e ele iria ao nosso encontro com um amigo, mas mudou de ideia e eu questionei. Minha amiga começou a me falar que era mentira dele. Deu a entender que eu estava com um interesse. Ele pediu para conversarmos no dia seguinte, pois ele estava nervoso e pensaria melhor. Não entendi. Mas eu acho que ela falou que ela e a amiga iam ficar em Marrakech, ele deve ter combinado de ir e de repente ele deve ter dado alguma desculpa falando que não ia dar mais pra ir, né? E a amiga dela falou, olha, esse cara deve estar de mentira com você, porque, pô, realmente, a menina 1 ano lá pra chegar lá no Marrocos e o cara não ir lá encontrar ela no fim de semana é fogo, né? Mas vamos lá. Ele falou que não queria falar comigo. Ah, tá. Ele não queria ir pra Marrakech, gente, porque ele estava sem dinheiro, tá? Então, ela falou o seguinte, que ele não queria falar comigo sobre esse assunto, mas ele não foi pra Marrakech porque ele estava sem dinheiro. E aí ela disse, mas eu não fui lá interessada em dinheiro nenhum dele. Afinal, ele já tinha pago jantares pra ela, chip de celular ele comprou pra ela. Então, assim, ela falou assim, eu não tava interessado no dinheiro dele. Ele podia ter ido, né? Porque de repente o cara pensou assim, vou ter que pagar tudo pra ela e pra amiga, né? Mas vamos lá. Bom, ele ligou para o motorista que tava com elas, o guia, e combinou para voltarmos para Casablanca no fim de semana e ficaríamos num apartamento dele que é próximo ao litoral. Eu aceitei e confiei. Ele foi até a casa dos pais dele, pegou malas e um presente e me deu. Pegou o amigo dele e fomos para o litoral. Foi perfeito, ele super amável. Mas no domingo, dia 21, acordamos e voltamos no caminho para Casablanca. Paramos para almoçar e eu senti que ele estava tenso. Perguntei, ele disse que estava cansado. Por uma brincadeira que fizemos, ele falou que não falou pra mim alguma coisa que eles comentaram na hora. Ele chegou pra ela e falou assim, olha, eu nunca falei pra você que eu ia morar no Brasil. E eu respondi que eu não tinha falado nada sobre aquilo, né? Bom, antes de viajar, ele mostrou fotos da família, do pai, da mãe, do irmão, do sobrinho e falou assim, olha, só falta você conhecer a minha família pessoalmente. E ela disse, Dani, eu nunca cobrei nada. Ela foi lá pro Marrocos, ela nem perguntou da família dele. Na volta a Casablanca, ele começou a ficar doente, começou a espirrar e disse que tinha aquele período de alergia, né, que solta aquele pólen. E ele falou que era pelo período do ano que ele estava espirrando. Ele sempre me falou isso, disse... Aí ela falou assim, Dani, nas conversas que eles tinham antes dela chegar em Casablanca, ele sempre falava assim que nessa época ele ia querer sair de Casablanca, ele ia querer ficar no Brasil. Então que eles iam ficar no Brasil e Casablanca. Bom, nesse mesmo dia fui para um hotel novo, já que eles voltaram para Casablanca, ela foi para um outro hotel. Ele me enviou uma mensagem dizendo que não estava bem. Eu falei que queria cuidar dele, então... ele disse que não iríamos nos ver. Gente, ele falou que eu só estava pensando em mim, que não perguntei se ele tinha tomado remédio. Pedi desculpas, ele me deu boa noite e disse que iria descansar. Eu senti ali que eu não iria vê-lo mais. No dia seguinte ele me mandou uma mensagem, perguntei
como ele estava. Ele disse que estava ruim, mas que ele não podia faltar ao serviço. Porque ele tinha amigos que estavam... Ai, peraí, gente. Deixa eu ajeitar esse aqui. Porque, gente, ele tinha amigos que estavam afastados do banco que ele trabalhava por causa de uma fraude. Então, eles estavam em uma fase de investigação no banco por causa dessa fraude. À noite, ele me enviou uma foto para eu não pensar que ele tinha saído ou estava com alguém. Pediu desculpas por não ter cuidado de mim. Mesmo assim, ficou me orientando como ia a locais, né, em Casablanca. Voltei para o Brasil dia 24 de outubro. Ele sempre perguntando como eu estava, se eu cheguei bem e que sentiu minha falta. Vai entender, né? A mulher tava lá, o cara, tudo bem que ele tava com uma alergia, mas, pô, não custava ir lá pra ver ela, tudo. Aí ela chega no Brasil, sentiu sua falta. No sábado, dia 27 de outubro, eu mandei uma mensagem dizendo que eu estava com saudades. Ele falou, eu também. Bom, Dani, depois daí tudo mudou. Ele falou, eu falei na mensagem que eu queria ele. E ele falou o seguinte, que isso era impossível, que ele nunca iria para o Brasil. E... Bom, ele falou que ele nunca iria morar no Brasil, que ele nunca iria pro Brasil. Ele disse que nunca tinha falado isso pra ela, mas ela nem tinha falado sobre isso com ele, tá, gente? Ele falou o seguinte, que ela também morar em Marrocos não seria possível e que a vida dele não era só amores, que ele tinha outras coisas, outras prioridades na vida dele. Ok. Bom, ela conta o seguinte, alguns detalhes aí que ela percebeu. Naquele apartamento do litoral que eles foram, né, foi exatamente o apartamento que ele mandou fotos pra ela. Então, era o apartamento que ele morava mesmo, que ela via lá na câmera, que eles conversavam, tá? Mas, ela não entendeu porque ele levou malas pra esse apartamento quando eles foram, levou lençóis e levou toalhas, tá? Ele falou o seguinte, que ele estava morando com os pais, mas ele tinha aquele apartamento que era pra ele ficar de vez em quando, já que ele era um cara solteiro. Até aí tudo bem, né? De repente o cara tem um apartamento na praia, mora com os pais e vai de vez em quando. Mas ela achou meio estranho ele levar tudo pro apartamento. Ela disse o seguinte... Eu perguntei por que ele não se relacionava com alguém lá do Marrocos. Ele disse que iria responder que não gostava de relacionamento ou casamento, porque isso, ele teria que ficar com a mesma mulher todos os dias, tá? Então ele não queria casar com nenhuma mulher do Marrocos, porque não queria estar com a mesma mulher todos os dias. Mas eu acho que isso aí serviu já pra você, né? Então, tipo assim, não é lá no Marrocos, ele não quer estar com nenhuma mulher todos os dias, né? Aí ela falou, que confuso isso, porque ao mesmo tempo que ele falava em ficar com ela, em estar com ela, querer ter uma vida com ela, ele vai e joga esse balde de água fria nela, né? Bom, ela falou o seguinte, eu gostei de estar com ele, foi bom, ele falou muita coisa boa, nós brincamos, mas eu nunca nem tinha falado em casamento. Mesmo porque acho que seria impossível, né? Ela no Brasil, ele lá, tal, tal, tal. Após essa conversa, tá? No dia 28 de outubro, ele mandou uma mensagem pra ela assim: boa noite, desculpa, eu estava errado, eu não sou diferente. Eu não te responderei mais a nenhuma pergunta. Só isso. E simplesmente ele bloqueou ela em todas as redes sociais, no WhatsApp, em tudo que vocês imaginarem, ele bloqueou ela. Ela disse o seguinte, eu penso que ele poderia ter feito isso antes. Por que não fez, né? Ela ficou triste, confusa, tipo, cara, ela foi lá no Marrocos ver o cara, eles tiveram lá férias no México, legal, né? Devem ter ficado juntos. Ela não foi pro Marrocos casar com o cara, ela foi simplesmente passar uma semana de férias e o cara já fez essa confusão toda. Não sei se ele achou que ela tava indo pro Marrocos já pra ficar com ele, vai saber o que passou na cabeça desse cara, né? Aí ela diz, Dani, eu confio em Deus, eu sei que ele tem o melhor pra mim.
e conversei muito com ela pelo WhatsApp. Ela falou, gente, que a amiga dela, que foi com ela pro Marrocos, continua conversando com o amigo dele. Eu até falei, mas vem cá, você não pediu pra ela perguntar nada? Não, eu já pedi, mas o amigo dele fala que não sabe, tipo, não quer falar sobre isso. Então, assim, olha, gente, complicado, né? Não sei. Eu até cheguei a pensar que esse cara poderia ser casado, mas eu acho que não, porque o cara, querendo ou não, ele tava lá em férias no México com o amigo, querendo ou não, ele estava lá, né, em Casablanca com ela, levou ela pro apartamento lá do litoral, que era o apartamento que realmente ele já tinha, já esteve antes, porque ela via em vídeo, né, vídeo chamada, essas coisas, então era o apartamento dele mesmo. Assim, várias coisas que o cara falou, ela realmente viu que era verdade, né? Que trabalhava num banco e tal. Só que, sinceramente, não deu pra entender o comportamento do cara, né? A menina chegou lá, ele simplesmente deu um jeito de se esquivar dela, porque eles já tinham ficado juntos, não foi a primeira vez, vocês estão entendendo? Então, minha amiga, olha, é aquela coisa que eu falo, né? Fica meio clichê, mas o problema é ele, não é você, né? Você fez sua parte, você foi lá, você passeou com sua amiga, você, sabe, eu acho que você deixou claro pra ele, eu não estou vindo aqui pra ficar noiva de você, sei lá, mas esse pessoal tem a cabeça tão louca, gente, que de repente ele pensou que essa menina tava indo pro Marrocos, sei lá, o que ele pensou, né, mas que ela tava indo pro Marrocos, que ela não ia mais voltar, ou que ela ia pro Marrocos e, né, ia obrigar ele a ficar noivo dela. Tanto que ele fez vários planos com ela, 1 ano de conversa, e chegou lá e não fez nada. Ele encontrou ela lá, acho que 2 vezes, não sei, né? Falava, nossa, vou te apresentar minha família, vamos isso, vamos aquilo. E não rolou. E não era um encontro às escuras, como chamam um blind date, né, gente? Porque se fosse um encontro assim, se conheceram só pela internet, podia ter acontecido 1000 coisas. Na hora lá o cara não gostou dela, né? Mas não, eles já tinham ficado juntos no México. Eles já tinham se conhecido, eles estavam no mesmo hotel, ela já tinha, né, passado alguns momentos juntos com ele. Então não foi algo assim do primeiro encontro. Vocês estão entendendo? Eu acho assim, sei lá, de repente o cara ficou com medo. É igual ele falou aí, ó, não consigo ficar com a mesma mulher todo dia. Minha filha, você teve um livramento, então, vamos lá. Vamos pensar no lado bom da história. Você teve um livramento, porque quem precisa de um homem que fala que, não quero estar com a mesma mulher todo dia, querido? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, homens. Homem de verdade, eu vou falar uma coisa só. É aquele que conquista a mesma mulher todo dia. Porque esse é homem com H. Homem galinha é esse que fica ciscando aí, por quê? Porque ele não consegue impressionar uma mulher todos os dias. Então ele tem que estar sempre procurando uma mulher nova para ele tentar impressionar. Porque aquela, ele já não consegue mais, ele não é bom o suficiente para isso. Agora, um homem de verdade é um homem que ele vai todos os dias conquistar a mesma mulher. Porque imagina você levar um casamento às vezes de 10, 15, 20 anos. Tá? Eu digo quando o casamento é bom, tá, gente? Um homem que tá ali do seu lado, te conquistando, que te faça ter vontade de estar ao lado dele. Então, esse é um homem de verdade. É um homem que você olhe pra ele, você acorde todos os dias e você pensa assim, nossa, que bom que eu divido a minha vida com ele. Que bom que eu estou do lado dele. Agora, esse cara aqui, se ele já chegou falando, eu não fico com a mesma mulher todo dia, não quero casar. Cara, esse cara já não vale nada, entendeu? Que bom que você se viu livre dele. Que bom que essa história ficou por aí. Eu espero que daqui pra frente você conheça pessoas melhores. Agora, vamos lá. Parte boa. Você conheceu o Marrocos, filha. Você foi pra Casablanca, você viajou. Sabe, eu acho assim, isso não tem dinheiro no mundo que pague. São lugares que a gente viaja, histórias que a gente vive, né? Sempre mais meu Instagram não para de chegar mensagem, @DaniDelanos, me segue lá também, ó, eu fico fazendo stories, as meninas ficam lá mandando mensagem toda hora. Então assim, @DaniDelanos. Então, minha filha, você teve, né, um livramento e, em contrapartida, você foi lá conhecer o Marrocos, conhecer um país novo, uma cultura nova e
tira o lado bom dessa história, tá bom? Bom, o que vocês acham que aconteceu com esse homem, gente? Deixa aí pra ela, porque ela pediu aqui. Eu quero que as meninas e os meninos me ajudem a entender essa situação. Pra mim não tem muito o que ajudar, sabe? O cara de repente ficou com medo, costumes diferentes, países diferentes. A gente nunca vai entender a cabeça desse povo, talvez como eles nunca vão entender a nossa. Essa é a verdade. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!